Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo fala sobre os atuais ataques aos direitos trabalhistas no Brasil. Dessa conversa participam Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT, e Sérgio Luiz Leite, primeiro secretário da Força Sindical e presidente da Federação dos Trabalhadores Químicos do Estado de São Paulo. Os sinais do governo interino de que a reforma trabalhista será encaminhada até o final deste ano fez com que as 6 principais centrais sindicais do país, apesar de divergências, se unissem para tentar evitar a flexibilização ou a supressão de direitos. Quais as principais linhas de ação pactuadas entre as centrais? Serginho. Primeiro, a importância, mais uma vez, de conseguir voltar e exercitar essa unidade de ação das centrais sindicais. A gente recorda que toda vez que as centrais sindicais saíram junto às ruas, marcharam a Brasília, fizeram suas manifestações, os resultados foram positivos para a classe trabalhadora. Então, há essa maturidade das centrais sindicais. Hoje, por exemplo, nós tivemos juntos, as 6 centrais sindicais, numa audiência pública aqui em São Paulo, realizada no Sindicato dos Químicos de São Paulo, filiado à CUT, com participação das 6 centrais sindicais, junto à Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Trabalhistas e Previdenciários, que é presidida pelo senador Paulo Paim, justamente para fazer frente a todas essas ameaças aos direitos trabalhistas. E um ato importante que realizamos há uns 15 dias, né, Sérgio, que uniu as 6 centrais sindicais e tirou um calendário de mobilização que a primeira atividade desse calendário é no próximo dia 16 de agosto agora. Todas as centrais sindicais estaduais unidas, né, vão estar nas federações das indústrias, levando uma pauta, levando um protesto, levando uma posição nossa em relação à reforma da Previdência, em relação à ameaça dos direitos trabalhistas, em relação à terceirização, ao negociado sobre o legislado, colocando uma posição muito clara das centrais que nós não queremos retroagir nos direitos trabalhistas. Nós não podemos retroagir na Previdência Social, igualando, por exemplo, a idade entre homens e mulheres para se aposentar, que é uma das propostas do governo, a implantação de idade mínima para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, quase prestes a se aposentar, quer dizer, a desvinculação do salário mínimo, do piso mínimo, desvincular as aposentadorias, que é isso que tem que ficar claro para a sociedade, que é a ameaça a esses trabalhadores. Então, as centrais sindicais unidas estão nessa agenda para o dia 16. No caso do estado de São Paulo, da capital São Paulo, nós vamos nos encontrar às 10 horas da manhã na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, uma reunião, aí uma assembleia das centrais sindicais para mostrar para a sociedade nossa não concordância com a reforma trabalhista, muito menos com a reforma previdenciária. Sérgio. Nós temos uma grande preocupação, né, com essa criminalização dos direitos, como nós estamos chamando. Quer dizer, o direito é uma coisa muito importante numa sociedade moderna, porque é ela que garante os direitos básicos da classe trabalhadora, o salário, né? E aí, no Congresso Nacional, há vários projetos que vão no sentido contrário. Na verdade, o que se busca, não é anular os direitos trabalhistas em momento de crise, é isso que está por trás, né? Agora, há vários projetos, agora o mais preocupante é o projeto da terceirização, que inclusive, né, hoje pela manhã tinha uma reunião, né, do movimento sindical com o senador Paulo Paim, né, e tratando exatamente da nossa preocupação com esse tema. Hoje o Brasil tem 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Óbvio que as centrais sindicais gostariam de ter uma regulação sobre isso, mas que protegesse esses trabalhadores. Exato. Não se trata desse o debate. As centrais querem uma regulação protetora, mas não o que estão propondo fazer. Eles querem colocar na lei de que toda terceirização em qualquer espaço da empresa é possível, inclusive na sua atividade fim. Se isso acontecer, nós podemos ter uma empresa que não tem trabalhador, né? Então, imagina uma montadora de automóvel que ela pode terceirizar absolutamente tudo. Né? Então, ela terceiriza a montagem com uma empresa, não é? E terceiriza a segurança com outro, restaurante com outro, a montagem de motor com outro. Então, na verdade, não precisa ter trabalhador. E todos, né, com um sindicato diferente, com salário diferente, com direitos diferentes. Então, o trabalhador terceirizado, ele sabe aquilo que nós estamos falando. O quanto é triste ele estar dentro de uma empresa e não ter os mesmos direitos.
ele não pode usar o restaurante da empresa, ele não pode usar o transporte da empresa se houver, ele não pode usar o plano médico se a empresa tiver. Então, é isso que está em jogo no Brasil. Então, na verdade, né, só esse dispositivo, se ele passar no Congresso Nacional de que toda terceirização é possível em qualquer parte do processo da empresa como eles querem, a perda do direito trabalhista já aconteceu. Quer dizer, nenhum direito mais fica de pé no Brasil. E isso atinge a todos os trabalhadores de todo o setor, os metalúrgicos, os químicos, os professores, em qualquer parte. E isso pode acontecer já na semana que vem. Escola sem professor, Sérgio. Escola sem professor. Só com terceirizada de professores. Quer dizer, então é muito grave esse tema, né? Então isso é uma grande preocupação nossa, vai ser, acho que, um dos grandes temas da nossa mobilização da semana que vem, e os trabalhadores precisam entender isso. Quem não entende esse debate é muito importante entender, porque tem que ver com a vida de todo mundo, né? Ou seja, você está dizendo que a terceirização talvez seja o maior ataque no momento, o mais premente. Eu queria pensar o seguinte, quer dizer, quais são os argumentos dos empresários em defesa da terceirização na atividade fim? Porque a gente já tem terceirização na atividade meio, né? Primeira pergunta. Segunda pergunta é o seguinte, a terceirização em geral, além de, os números mostram, pagar os terceirizados, em geral, né, via de regra, recebem até 30%, 40% menos. São os campeões de acidentes de trabalho. Né? Mas, além disso, há uma questão, quase lembra os antigos, né? Dividir para governar. Né? Então, você, ao fragmentar o trabalho e os trabalhadores, você dificulta sindicalização, organização, você eventualmente cria situações muito diferentes, mesmo tipo de trabalhador dentro de uma fábrica, de um serviço e tal, com formas de contrato diferentes, remuneração diferente, eventualmente sindicatos diferentes, e assim quando são sindicalizados, e assim por diante. Esses são os problemas que os trabalhadores veem. Agora, isso parece ser, eu diria, do mau empresário, porque não é possível que o empresário inteligente olhe para isso e ache isso bom, na minha opinião. Eu acho que empresários responsáveis, inteligentes, não querem trabalhadores oprimidos, em condições subhumanas de trabalho, com sindicatos fracos. Eu não consigo ver isso. Quer dizer, a não ser que você pense mesmo no capitalismo selvagem. Né? Mas, então, se as condições são tão ruins, por que os trabalhadores querem a terceirização da atividade fim? Por exemplo, os empregadores, né? Os empregadores. Os empregadores. Olha, primeiro assim, nós já conhecemos e verificamos terceirizações em outros países. Então, discutir terceirização não dá para negar que é uma realidade mundial. Tá? O problema é que no Brasil a terceirização buscou entrar pela porta do fundo, com a intenção, não é nem a primeira intenção, olha, a terceirização é para reduzir custos. Então, quando você parte de um processo de debate da terceirização no sentido de reduzir custo, cai todos os demais argumentos do setor empresarial, que olha, esse é o novo sistema mundial de organização da produção, para ter segurança jurídica na contratação e tudo mais. Então, cai por terra essa argumentação do setor empresarial, porque a realidade no Brasil de termos 50 milhões de trabalhadores com carteira assinada e termos cerca de 12 milhões de trabalhadores terceirizados com condições inferiores, ela demonstra um grave problema real e atual. Então, assim, nós queremos dividir em duas partes a discussão. A terceirização existe e está aí, então nós precisamos cuidar desses 12 milhões de trabalhadores. Regular adequadamente. Regular. Então, é isso que nós temos buscado no Congresso Nacional, de regular adequadamente a terceirização desses trabalhadores. Agora, regular a terceirização desses trabalhadores não significa que nós vamos ter uma legislação que possa permitir que o restante, os demais 38 milhões de trabalhadores possam ser terceirizados também, e você desmontando toda uma estrutura produtiva sem passar por uma discussão de direito dos trabalhadores. Então, nós temos que colocar um limite. Olha, atividade fim não pode ser terceirizada. Então, acho que isso há um consenso aí que as centrais têm trabalhado no sentido de cuidar dos direitos e colocar limites da terceirização. Eu sempre digo para o movimento sindical com muita tranquilidade e clareza. Não dá para imaginar que 12 milhões de trabalhadores já existentes com carteira assinada só estejam na atividade meio da empresa. Eles estão ilegalmente na atividade fim. Então, nós precisamos discutir isso também enquanto ação sindical, né? Cobrar isso
de nós mesmos e do movimento sindical. Segundo ponto, o que regulamentar? Hoje, por exemplo, o empregador contrata uma empresa terceirizada, ela não tem responsabilidade solidária perante os direitos daqueles trabalhadores. Nós precisamos que, se falir aquela empresa prestadora de serviço, o empregador tem que cuidar daqueles trabalhadores, pagar os direitos daqueles trabalhadores. Aquele trabalhador terceirizado tem que poder usar o refeitório da empresa, os equipamentos de proteção dos trabalhadores, o serviço de transporte, ele tem que ser tratado como um trabalhador igual ao outro trabalhador, não é um trabalhador de primeira categoria ou de segunda categoria, são trabalhadores, tá? E passa aí, já numa opinião muito da força sindical, que nós precisamos discutir a representação sindical desses trabalhadores. Se ele está lá em alguma atividade que está envolvido com a categoria, por que eles têm um outro sindicato para ser representado? Por que ele não tem um direito à mesma participação dos lucros que negociada para uma montadora, para uma indústria química? Por que ele não tem a mesma condição da convenção ou acordo coletivo? Então, nós queremos discutir essa questão da representação sindical. Se nós passarmos com esses elementos para um projeto de terceirização, certamente o setor empresarial terá a sua segurança jurídica, que é uma coisa que eles falam, né, Sérgio Nobre? E nós teremos assegurado os direitos dos trabalhadores que terão aí efetivamente regulamentada a terceirização com critérios, com direitos, com obrigações entre tomador e prestador de serviço. Então, na nossa opinião, a terceirização passa por esse debate. Por esse processo. Nós só vale tentar, o governo federal conseguiu abrir um diálogo quadripartite, né? Nós, centrais sindicais, os empregadores, o governo federal e o parlamento. Nós ficamos 6 meses discutindo esse projeto e conseguimos fazer 19 modificações negociadas e não conseguimos uma modificação, talvez uma das mais importantes, que não chegamos a consenso no setor empresarial, que era limitar a terceirização às atividades MEI e proibindo as atividades fim. Então, eu acho que retoma esse debate muito forte agora no segundo semestre, principalmente após as eleições municipais, e o movimento sindical tem que estar atento para saber que a intenção que está lá não é nada disso que nós estamos falando, é querer terceirizar tudo e não dar nenhum direito. É isso que nós vamos combater. Sérgio, como é que você lê os argumentos dos patrões, dos empregadores sobre a terceirização generalizada? Não existe argumento, né? O argumento é falacioso, né? O argumento mais consistente é assim, ó, definir o que é atividade MEI, o que é atividade fim é difícil, e é por isso que muitas vezes esse tema acaba na justiça judicializado. Então, para resolver, você pode tudo, né? Aí acaba. Quer dizer, então, não tem o menor sentido esse tipo de debate. Não é assim em lugar nenhum do mundo, né? Então, como disse o Serginho, a terceirização é praticada no mundo, mas é praticada de maneira civilizada. Quer dizer, então, se você cria uma empresa para montar automóvel é sua responsabilidade, né? Então, o serviço de portaria, de restaurante e tal, você pode passar para um especialista, não tem nenhum problema disso, desde que, se esse trabalho é realizado dentro da empresa, ele tem que ter o mesmo uniforme dos trabalhadores da empresa, ele tem que usar o mesmo restaurante, o mesmo transporte, ele tem que ter a sua estrutura salarial garantida, né, os direitos mínimos garantidos, a representação sindical garantida, não tem nenhum problema. O problema é que eles querem colocar a pessoa dentro da empresa com salário diferente, sindicato diferente, em condições totalmente diferentes, e muitas vezes é a tragédia que o Serginho acabou de falar. A empresa às vezes fecha, vai embora, larga os trabalhadores sem receber, sem nenhum direito, e a empresa que contratou não assume responsabilidade nenhuma. Quer dizer, então isso é uma tragédia, no mundo não é assim, né? Aliás, a gente sempre fala, olha para o mundo que o mundo pratica e vamos fazer aqui, né? Se for de maneira civilizada, para nós não importa quem é o patrão, desde que se o patrão é A, B ou C, desde que os direitos trabalhistas sejam garantidos, inclusive o direito de representação, que é isso que a gente debate, né? Então, acho que esse é um tema muito importante para o país. Agora, não é o único também, não é? Por trás desse debate da reforma trabalhista, e aliás, o nome reforma trabalhista já é enganador, né, quando fala, né? Porque reforma a gente sempre pensa que é uma coisa positiva, né? Para melhor, né? Para melhor, né? Então, quando a gente vai reformar a casa, deixar ela mais bonita, né? Com móveis mais bonitos e tal. Então, quando se fala em reforma trabalhista, dá a impressão que é para melhorar, para mudar.
Não é isso que está por trás desse negócio, né? O que está por trás é destruir aquilo que a gente construiu ao longo de gerações, né? Da luta da classe trabalhadora. Então, carteira assinada, direito de férias, né? Fundo de garantia, foi uma luta da classe trabalhadora para conquistar. E o que eles querem é anular todos esses direitos e com outro debate falso também, que isso é importante para o país crescer. Então, se o país não está crescendo, não é por causa do direito do trabalhador, nem do salário do trabalhador, são outros problemas. Nós precisamos ter uma política industrial moderna, né? Reindustrializar o país, esse é o tema. Nós precisamos recuperar as grandes obras de infraestrutura que estão paradas em função da crise política. Precisamos ter uma reforma tributária decente, acabar com esse sistema regressivo, né? e taxar as grandes quem ganha mais, né? Lucro e dividendo e assim por diante. Né? Para o Estado ter recurso, né? Para poder financiar a educação, a saúde, a previdência. Essas são as mudanças que nós precisamos fazer para o país crescer e não tomar conta do nosso petróleo, do nosso pré-sal, exatamente, da nossa soberania energética e não entregar para o capital estrangeiro. Né? Exatamente. Né? O presidente Lula ele dizia uma coisa muito importante, que quando ele ganhou a eleição em 2002, ele só conseguiu governar porque tinha as empresas públicas para ele poder fazer o país crescer. Porque ele queria, né, que o crédito chegasse nas pessoas mais pobres, mas os bancos privados não queriam. O Itaú não queria, o Bradesco não queria, e ele forçou através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Né? Precisava que o Brasil, né, reaprendesse a construir navios, embarcação, e foi através da Petrobras. Nós não vamos comprar navio em Singapura, vai fazer aqui no Brasil, para formar os estaleiros, um empresariado nacional importante. Né? Então, se não fosse, né, o patrimônio público e a Petrobras em especial, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não teria sido possível governar o Brasil. E agora está tudo em risco, né? Então estão entregando o pré-sal para as empresas estrangeiras. E olha que o petróleo ele já foi motivo de guerra entre países muitas vezes na nossa história. Tamanha a sua importância. E nós descobrimos o pré-sal, que é o nosso grande passaporte para o futuro, para melhorar a educação, saúde e tal, e estamos entregando para a empresa estrangeira, o que é um crime que está acontecendo no Brasil. Isso mexe com a vida de todo mundo, não é os petroleiros não, né? É todo o povo brasileiro, exatamente. Tem a ver com o nosso futuro. Né? Nós precisamos proteger o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que é um instrumento importante, né, de fazer política social. BNDES. O BNDES, aliás, nós estamos numa categoria que é de São Bernardo do Campo, que é onde fica a TVT, a sede, é uma cidade industrial e a indústria automobilística está no centro. Não é? Então, todo o caminhão que é vendido no Brasil, é importante saber, é financiado pelo BNDES. Toda máquina importante que é comprada para produzir no Brasil, é camisa, chinelo, qualquer coisa, é financiado pelo BNDES. Então, descapitalizando o BNDES. E sabe como? Fazendo com que os recursos que o BNDES captou do governo federal para aplicar a longo prazo, para voltar em 30 anos, 40 anos, querem que volte em 4, 5 anos. Para fazer caixa. Para fazer caixa. Então, é a mesma coisa da pessoa ir comprar um carro no consórcio para pagar em 50 vezes, aí de repente o consórcio chama ele e fala, não é mais 50 vezes, é 5 vezes. Como é que faz, né? Estão fazendo isso com o BNDES. Então isso vai paralisar a criação de novas empresas, a compra de equipamentos, de máquina, né? E a Previdência, né? Que na verdade mais do que o BNDES é o Banco Social, né? É aquele que faz o dinheiro chegar no bolso do idoso, do trabalhador rural, daquele que está doente, da viúva, né? E querem descapitalizar também, né, a Previdência Social e dificultar o acesso do povo, né, à aposentadoria, aos benefícios do INSS. Então, é uma grande tragédia que nós estamos vivendo. Né? Então, hoje, todo trabalhador brasileiro tem motivo para protestar. E ir para a rua e estar junto com as centrais sindicais. Né? E é por isso que as centrais são diferentes, pensam diferente, mas não mexa no direito do trabalhador, não, e nem faça a gente voltar para trás, porque isso nós não vamos aceitar. Bom, com isso terminamos. Eu agradeço aos nossos convidados, Serginho, Sérgio Nobre, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Continuamos juntos na luta dos trabalhadores brasileiros para sustentar a construção de uma sociedade melhor e mais justa para todos. Um forte abraço.